Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Nesse quadro de Dicas de hoje eu trago um livro sensacional. O resumo do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro é fantástico porque quando eu comprei ele em 2010, ele já tinha sido vendido para mais de 15 milhões de pessoas. Olha só, em 2010. E, na minha opinião, é um dos melhores livros que vai falar da transformação pessoal, profissional, realmente de pessoas que querem se destacar no mercado. E esse autor, que é o Stephen Covey, ele fala exatamente como você pode ser um profissional melhor desde que você adote alguns hábitos. E vamos agora para as nossas dicas de hoje. Anotem aí. Quando eu trago para você a primeira frase do autor, ele diz o seguinte: trate sempre os seus funcionários exatamente como quer que eles tratem os seus melhores clientes. O que ele quer dizer com isso? Que se você é empresário, empreendedor, líder, primeiramente você tem que tratar bem as pessoas que colaboram com você, ou seja, que vão receber os clientes. Você faz treinamentos constantes? Você faz com que essas pessoas tenham hábitos eficazes para dar aos clientes o melhor que eles precisam ter? Muitas vezes a culpa não está nos colaboradores, está exatamente nos líderes que não capacitam, que não treinam esses colaboradores. Por isso que é muito importante ter pessoas ao seu lado que vão fazer com que a sua empresa cresça. Existe um provérbio que diz o seguinte: quando a maré sobe, o mar também sobe. Ou seja, os barcos também sobem. O que isso quer dizer? Todo mundo cresce quando você busca trabalhar bem, de maneira eficaz, com hábitos excelentes, que é o que o autor fala nesse livro. E ele diz no nosso primeiro slide aqui, no outro slide, falando sobre o que são hábitos. Quando ele fala de hábitos, ele fala exatamente dessa junção, que você precisa ter conhecimento, habilidades e desejo. Ou seja, se eu quero de fato fazer alguma coisa, eu preciso praticar isso, eu tenho que ter uma habilidade, mas também eu tenho que ter esse desejo. Quero melhorar minha oratória, minha comunicação. Eu preciso conhecer quais são as técnicas, as ferramentas. Eu preciso entender que habilidades eu vou ter no dia a dia para eu impactar as pessoas na hora de fazer uma apresentação, de resolver um problema, de apresentar qualquer solução ou de vender um produto. Mas eu tenho que ter esse desejo. Quando eu busco isso alinhado aos 3 fatores, ou seja, conhecimento, habilidade e desejo, eu consigo construir um hábito. E esse hábito é o que ele fala aqui. Quais são esses hábitos? É o que nós vamos falar aqui desses 7 hábitos. Vamos lá para o nosso primeiro hábito que ele fala aqui no livro do Stephen Covey. Seja proativo, ou seja, ele fala no livro que você precisa assumir responsabilidades, porque você é o autor da sua vida, não a vítima, você que é o protagonista. Mas tem muitas pessoas que preferem estar nos bastidores e elas não querem tomar iniciativa. Por isso que ele fala também que você tem que se basear em valores, não em circunstâncias passageiras, ou seja, você precisa exatamente ser uma pessoa de valor, ética, uma pessoa que tem a moral, para focar principalmente nessa influência, para que as pessoas possam ver você como exemplo, como líder, empresário, colaborador, pai de família. Por isso que você precisa dessa proatividade, com responsabilidade, com eficácia. Então esse é o primeiro hábito. Você é uma pessoa proativa, você é uma pessoa que tem atitude, você é uma pessoa que busca fazer ao invés de esperar que as coisas cheguem até você. Então ele fala bastante sobre isso. Tem muita gente que fica parado de braços cruzados e outras, mesmo com tudo que acontece, com os desafios da vida, elas vão atrás, porque elas têm proatividade, elas vão em busca de realmente melhorar. Vamos para o segundo hábito. No segundo hábito ele fala sobre comece um objetivo, mas também tenha ele na sua mente. Por exemplo, se você realmente quer alcançar algo, você tem que ter uma visão pessoal. Deseja alcançar qualquer coisa na vida, você tem que ter essa meta alinhada e precisa também ter ações diárias. E isso está na sua mente? Ou é alguma coisa que alguém pediu para você fazer? Quando você tem passos concretos para que você realmente busque alcançar um determinado objetivo, alcançar uma meta, você tem essa visão pessoal, ou seja, você já está visualizando onde você quer chegar, em que local você quer estar. Então, se você é uma pessoa eficaz, você quer melhorar as suas vendas, quer melhorar a sua comunicação, quer melhorar os seus relacionamentos, você já tem esse objetivo em mente? Você já está visualizando e de que maneira você está buscando isso? Faz cursos, participa de eventos, imersões, mentorias, investe em você. Se você não investe, dificilmente você vai crescer. Então é isso que o autor fala. Comece com o objetivo, mas você tem que ter isso na mente bem alinhado para que realmente você possa alcançar essa meta. No próximo slide nós vamos falar do próximo hábito, que ele fala o seguinte: comece sempre pelo mais importante. Aí uma dica que ele dá bem interessante é o seguinte:
Se é importante e urgente, por exemplo, existem as crises, os problemas inadiáveis, os prazos imediatos. Então, é importante e urgente, então resolva logo. Se é importante e não urgente, não deixe para depois, como, por exemplo, planejamentos, prevenções, relacionamentos. Muitas vezes não é tão urgente, depois você resolve algum problema relacionado a isso. Depois ele fala também do que não é importante, mas pode ser urgente. Interrupções, algumas reuniões, durante algumas ligações. Então, não é tão importante, mas você pode resolver depois. E por último, não é importante, não urgente. Deixe por último de verdade. Às vezes, trivialidades, perda de tempo, fica em rede social, vendo bobagem, só rolando lá no celular, vendo coisas que não são tão interessantes, sem nenhum propósito. Então, se não é urgente, você realmente está com o tempo livre, beleza. Mas se você tem um monte de atividades, várias coisas para fazer, é melhor você buscar fazer logo o que é importante, que é urgente. Senão você vai perder tempo, produtividade e principalmente resultados na sua vida. O próximo hábito que ele diz para a gente, no hábito 4, é você pensar no ganha-ganha. E o que isso quer falar? Você conhece pessoas que só pensam nelas, e quando o autor fala sobre isso, é relacionado a pessoas que pensam exatamente no ganha-ganha. Eu ganho, você ganha. Por exemplo, tem gente que tem mentalidade da escassez. Ela só acredita que tem recursos limitados, e se alguém ganha muito alto, ela vai perder e ela fica preocupada em compartilhar, assiste um curso, um treinamento, lê um livro, mas não quer compartilhar, não quer colocar em prática com outras pessoas e guarda só para ela. É uma escassez de pensamento, de mentalidade. Existe um outro tipo de mentalidade que é a da abundância. Ela reconhecer que não há suficiente para todos, mas pode cooperar. Isso já é um pouco mais importante. Você conseguir cooperar com outras pessoas com aquilo que você sabe, com aquilo que você é útil na sociedade. Mas existe algo muito melhor, que é o relacionamento ganha-ganha, que é o que o autor fala e enfatiza mais no livro, que é quando você busca soluções. Ou seja, se eu sei alguma coisa, a Vanusa sabe de outra, nós podemos nos juntar e fazer com que todo mundo saia ganhando ao final. E também aquela pessoa que não fica pensando só nela, opa, eu vou ganhar muito nisso aqui, não estou nem aí para os outros. Não, é um ganha-ganha, eu ganho, você ganha. Quando eu ensino, eu também ganho. Quando você aprende, você ganha, e todos nós podemos compartilhar isso futuramente. Então isso é o ganha-ganha, não ficar pensando só em você. Tem muita gente que é muito mesquinha, pessoas que só pensam nelas, no lucro delas, e não pensam também nos outros. Então a gente precisa pensar nisso, porque o autor fala que esse também é um tipo de hábito eficaz. No hábito 5, no próximo slide, nós vamos falar sobre procurar primeiro compreender e depois ser compreendido. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Ou seja, quando ele fala sobre isso, a gente precisa ter uma escuta mais empática. E o que seria essa escuta empática? É você ouvir com muita atenção, compreender e não só apenas responder. Tem gente que não para escutar o outro e já responde ali, e aí acaba o quê? Tendo problemas nos relacionamentos. Então, quando ele fala, primeiro eu tenho que compreender para depois ser compreendido, eu preciso validar as pessoas, ter um reconhecimento melhor, expressar isso de verdade, apresentando o meu ponto de vista, mas entendendo também o ponto de vista do outro, e ter uma compreensão mútua. Ou seja, naquele ganha-ganha que nós falamos agora há pouquinho, quando eu chego a um entendimento que seja mais profundo, eu entendi o que você quis dizer, eu não concordo muito, mas eu entendo, compreendo. E aí você fica muito mais fácil de ter um relacionamento mais saudável, seja com colaboradores, com colegas, do que aquela pessoa que só ela sabe. Sabe que aquelas pessoas, eu sei, arrogante, prepotente, eu sei de tudo, não manda em mim não, porque eu que mando nessa... Aí começa a falar palavrões. Você deve conhecer pessoas assim. Então, quando a gente compreende melhor, escuta os colegas de trabalho, escuta os nossos parceiras nos relacionamentos, fica muito mais fácil da gente compreender para ter uma atitude e um hábito mais eficaz. Deve conhecer pessoas assim, né? Que elas são mais compreensivas, mas deve conhecer também pessoas que são altamente incompreensivas. No hábito 6, no próximo slide, ele fala sobre a sinergia. Ou seja, quando ele diz que 1 mais 1 é igual a 3, é exatamente porque a gente pode somar muito mais. Quando eu tenho algo a acrescentar, a Vanusa, o Ed, o Marcelo, qualquer pessoa que está aqui, quando a gente se junta, a gente tem muito mais alternativas. Ou seja, a gente se torna mais superior no sentido, são várias ideias, são várias dicas, são várias informações, são várias mãos trabalhando para que a gente possa ter um potencial muito maior.
quando tem mais cabeças pensantes, essa sinergia de pessoas trabalhando bem em equipe, é muito melhor. Por exemplo, aqui na TV, temos uma equipe muito grande por trás aqui das câmeras, que vão ficar na edição, outros que vão controlar o som, outros que vão controlar o microfone, cada um tem a sua atividade. Isso se chama sinergia, é cada um fazendo o seu trabalho, e isso faz com que a gente consiga alcançar o sucesso, chegar na sua casa. Então a gente precisa trabalhar isso. Quando você sabota, quando você não trabalha da forma correta, quando você é preguiçoso, logicamente que você não vai ter uma sinergia na sua equipe de trabalho. Então a gente precisa juntar forças para que a gente possa se tornar altamente eficaz. Isso é muito importante, ele fala bastante sobre esse livro aqui. Vamos para a próxima dica, é o hábito 7, é o último hábito, quando ele fala de afinar o instrumento. Muitas vezes você já deve ter escutado uma expressão chamada vamos amolar o machado, vamos afinar o instrumento, ou seja, vamos caprichar mais, vamos estudar mais, vamos nos aprimorar. Isso tem a ver com a parte física, mental, leitura, quando você cuida do seu corpo, quando você cuida também do seu espiritual. É verdade, a gente precisa refletir, se conectar. Aí você se conecta com o seu eu superior, que você acredita de qual religião for. Você tem que também trabalhar a sua parte social, juntando todas essas partes. Para você se tornar um profissional mais eficaz, você precisa estar alinhado com a sua parte física, porque você precisa estar bem com você mesmo. Primeiro a gente se ama, a gente se cuida, tem uma autoestima melhor, e aí a gente vai começar a trabalhar essa mentalidade, com leituras, com cursos, com treinamentos, assistindo programas assim como o da Vanusa, que traz sempre novidades para vocês, sobre dicas de empreendedorismo, com profissionais que vêm para cá exatamente para ajudar quem está aí do outro lado, porque querem realmente fazer com que as pessoas, não vamos ficar parados aqui, nós precisamos ter essa proatividade, como eu disse na primeira dica, preciso criar sinergia. Então tudo que o autor fala aqui é exatamente sobre esse slide, ou seja, eu trabalho o meu físico, o meu mental, o meu social, o meu espiritual, se eu junto tudo isso com pessoas que querem crescer, logicamente eu vou ter um hábito muito mais eficaz e vou conseguir fazer com que os meus resultados sejam muito melhores. Então trabalhe isso, trabalhe seu lado físico, cuide mais de você, trabalhe sua mentalidade, seja uma pessoa mais leve, mais flexível, seja mais sociável também, com relacionamentos saudáveis, que eu tenho certeza que você vai conseguir resultados extraordinários na sua vida. Vamos para a outra frase que ele traz. Ainda tem isso, eu esqueci de dizer. Se você faz todas essas atividades, a sua jornada vai ser muito mais eficaz. Então, escolha um hábito, pratique pelo menos por 21 dias e avalie e ajuste. Logicamente que quando ele fala pelo menos 21 dias, não é tem que fazer em 21 dias que tudo vai mudar. Alguns autores, e ele também fala, no mínimo, mas você precisa no mínimo 3 meses, 1 ano, praticando sempre com constância. Mas pelo menos começando já com 21 dias, você já vai começar a ver uma certa mudança. Então, escolha esse hábito, veja o que você pode fazer para melhorar, se avalie o tempo todo e aí você vai buscando ser um profissional mais eficaz. Seja o que for, seja com relação à sua comunicação, com relação à sua paciência, às vezes você é uma pessoa muito impaciente, aí você, eu preciso refletir, eu preciso parar para pensar, para não responder ali de supetão e magoar meus colegas de trabalho. Então, isso também o autor fala. Então comece a praticar isso. Eu vou me silenciar, é melhor me calar do que machucar as pessoas. E aí você vai avaliando, vai ajustando e vai se tornando um profissional mais eficaz, mais fácil de conviver e com resultados também incríveis. Então é muito legal. Vamos para o nosso próximo slide, que ele fala exatamente agora sobre a frase, como eu falei. Plante um pensamento. Olha que frase legal, Vanusa, que ele diz aqui. Plante um pensamento e colha uma ação. Plante uma ação e colha um hábito. Plante um hábito e colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Interessante, né? Ou seja, tudo começa lá com o pensamento. Depois uma ação, depois um hábito, depois o seu caráter e chega ao seu destino, ao seu resultado. Então, Stephen Covey é sensacional quando ele realmente traz isso pra gente, resumindo tudo nisso. Tudo começa com seus pensamentos. Então, nessa dica de livro aqui, você vai gostar bastante. É um livro fácil de ler, com várias dicas, exercícios, histórias, que eu amo escutar e ler sobre histórias, e a gente vai começando a transformar a nossa mente, as nossas atitudes no dia a dia. Outra dica de livro que eu trago, além dos 7 hábitos, é o meu livro que eu vou lançar na próxima semana lá na Bienal do Rio de Janeiro, novidade, Vanusa, Comunicação que Marca, e eu vou falar sobre os segredos da oratória e do carisma para uma comunicação de alto valor. Vai ser lançado na Bienal do Rio de Janeiro no dia 13, tarde de autógrafo. Aqui em Teresina, dia 18. E a outra dica é o que vai acontecer aqui em Teresina, que é o nosso Destravar,
que é no dia 10, a próxima semana, um curso para você destravar sua comunicação e se tornar uma pessoa eficaz na hora de falar, de atender. Você sabe que no momento que você estava falando aí de pessoa... Dá licença, só um minutinho. Nesse momento que você estava falando aí, eu achei bem interessante, porque hábitos. Isso chama atenção até para você também buscar cuidado com a sua saúde. Sim. Porque às vezes os hábitos, eles não são colocados em prática, porque às vezes você não está bem de saúde. E isso é muito interessante. Quando você cria essa sintonia com eu vou buscar, eu vou ter um hábito de me cuidar, de cuidar da minha saúde. Ei, o que está acontecendo comigo que eu não tô legal, eu não tô aquela pessoa que eu costumo ser. Algo não tá legal. Pode ser a falta de uma vitamina, pode ser seus hormônios. O tempo passa, a idade passa, tudo passa e você vai perguntando o que é que está acontecendo. Às vezes até um desânimo, até a não vontade de criar esse hábito. E aí você vai para as técnicas e vai com o nosso querido Jex. Então, assim, isso tudo é um incentivo para você se cuidar mais e mais e criar um hábito. Um hábito em todos os aspectos, principalmente na tua saúde, né? E aí, você cuidando de você, logicamente que você Com vai poder certeza. cuidar dos outros, Verdade. ser um grande líder, um grande professor, empresário, seja qual for, uma apresentadora. Então, olha, um grande professor de oratória, mais do que um professor de oratória, uma pessoa que está destravando muitos comportamentos e atitudes que às vezes impedem de você avançar. E às vezes você tem que ter essa ajudinha, sabe? Só a ajuda do amigo não é o suficiente. Com o amigo ele gosta de dizer, sabe? Ou às vezes não dá muita importância. Precisa de alguém para puxar também as Você suas orelhas. precisa de uma pessoa para ali dizer assim, ó, isso aqui eu tô conseguindo ver. Muito legal. Eu que agradeço mais uma vez e quarta-feira estaremos aqui, aí na quinta eu já estarei no Rio para o lançamento do meu quarto livro. Já deu muito certo. Amém. Então, e dia 18? Aqui em Teresina. Pronto, muito bom.